O áudio para você está bom? Que está nos vendo? E agora? Agora eu tô vendo. Tudo bom? Ok. Era a câmera que estava virada. Ah, sim, sim, sim. Imagino. Feliz aniversário atrasado. Obrigado. Pra gente, né? É, pra gente, né, pra gente. Para quem não conhece, eu sou o professor Marcos Reis, eu sou professor da UFPA de Bragança, e hoje eu vou conversar com o professor Carlos Dias, doutor em antropologia e mestre em estudos literários, sobre metodologia científica e estudos literários, que, por sinal, para mim é uma grande satisfação conversar com o professor Carlos Dias, que ele foi meu professor de graduação, por sinal. Verdade, verdade, verdade. Fazemos Isso aniversário no foi. mesmo dia e ainda foi meu professor de graduação. Isso, verdade. Sabe que eu já tive algumas boas surpresas assim com ex-alunos que fazem aniversário no mesmo dia que eu. Muito interessante isso. E Verdade. alunos que eu me Você dou foi bem. do nosso campus, né? Você foi do Sim, campus de sim, Bragança também, né? sim. Eu comecei a minha carreira na UFPA pelo campus de Bragança. Trabalhei 4 anos lá, de 2008 até 2012. Não só trabalhei, como morei lá. Muito bom. Morei lá não, Uhum. aí, né? Tu estás em Bragança, né? Sim, sim, estou em Bragança. Eu Verdade. fui transferido há 7, 8 meses para cá, né? Transferido em julho, oficialmente em Ah, julho, né? legal. Tem quase um ano praticamente, né? Quase um ano. Sim. Tenho um carinho muito grande por Bragança. Você está em Sinto Cametá falta. ou em Belém? Não, eu estou no campus de Belém agora, trabalho aqui em Belém. Trabalhei um ano em Cametá, em 2014, por conta da minha pesquisa, né? Também. E depois eu voltei para Belém. E agora eu estou aqui, em Guamá. Não, você está no Guamá, você está em Belém. Tá? Eu sou de Belém Sim. também, mas eu estou em Bragança. Eu morava em Marabá, né? Eu morava em Marabá, era da Unifesp. E por várias questões eu acabei me transferindo para cá, né? Para a UFPA de Bragança. Hoje bem, professor Carlos Sim. Dias, então vamos lá falar sobre uma coisa que para muita gente é estranho, né? Principalmente para quem vive de pesquisa aplicada, pesquisa que precisa ir a campo, ou pesquisa laboratorial, que acha muitas vezes que ciência é só no que se faz em laboratório, que na verdade não é bem assim, né? É. Bom, eu queria agradecer pelo convite, né? E, e dizer que é um tema muito caro a mim falar sobre metodologia, falar sobre pesquisa na área de letras, em especial na literatura, porque, de certa forma, meu trabalho hoje no campus também está muito voltado, no curso de letra, muito voltado para a área da metodologia. Então, eu acabo trabalhando com a metodologia, com essa disciplina com os alunos, com a metodologia científica, né? Eu já pego, assim, aqueles projetos recém-feitos, já são quase para chegar na defesa do TCC. Então, existe um diálogo muito interessante com os alunos, não só que vão fazer algum TCC na área de literatura, ou que fazem pesquisa na literatura, mas que faz pesquisa também na linguística, na língua portuguesa, ensino-aprendizagem, enfim, né? E realmente falar de pesquisa e falar de ciência, né? Acho que a palavra ciência ela sempre tem um peso muito grande quando ela é colocada ao lado da palavra literatura, né? Porque a gente sempre parte da ideia da literatura enquanto fruição, né? Enquanto prazer, enquanto passatempo para algumas pessoas, né? E de repente você está vendo a literatura a partir de um aspecto científico, pode soar de forma muito estranha, né? Mas a gente parte sempre da ideia de que a linguagem do homem, seja ela qual for, oral, escrita, enfim, de sinais, ela sempre pode ser entendida como uma ciência, a linguagem como uma ciência. E sim, a gente parte de uma ideia estereotipada, né, e até rotulada de que o cientista é aquele que está no laboratório, né? Até a ideia de laboratório também é de um lugar fechado, onde você está ali com uma roupa branca e com vidrinhos e fazendo ciência, né? Porque talvez tenha sido essa a ideia que tenha sido passada, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, sobre a ciência, pensando sempre nas ciências naturais e depois nas ciências exatas, né? A humanidade veio depois, de alguma forma, enquanto ciência, né? Talvez por isso tenhamos ficado com esse rótulo, né? De que aquilo que fazemos, de certa forma, pode não ser considerado ciência, né? E aí a gente parte para eu creio que temos que partir para essa ideia de que devemos alargar o conceito de ciência, né? Para que caiba mais coisas nele. E, na verdade,
para alguns autores até, pouco importa se as pessoas acham que literatura é ou não, que o estudo da literatura é ou não é ciência, né? Então, mas se a gente for falar de metodologia, existe uma metodologia, né? Existe uma forma de se pensar a metodologia e o ensino da literatura ou a pesquisa na área da literatura, né? A professora Vera Menezes, ela publicou nesse ano, 2019, uma obra chamada Pesquisa em Estudos Linguísticos. Foi uma editora, né, pela editora Parábola, e ela começa o livro de uma maneira que me chama muita atenção. Nós vemos muito de uma formação, metodologia científica, de um certo modo, tem uma influência muito grande das ciências sociais aplicadas. Tanto é que Lacatus e Marconi, que são um clássico da metodologia científica, vem da sociologia, ciência social. Mas também que nós temos influência do Antônio Carlos Gil, que é da área de administração, ciências contábeis por aí, ciências sociais aplicadas, onde nós encontramos aquela ideia. Nós fazemos uma pesquisa para solucionar um problema. E a Vera Menezes chega com o livro dela, um livro que não é muito extenso, mas extremamente denso, né? E ela fala uma coisa que para mim me choca, né? E me acende os olhos, achei fantástica a obra. É que ela diz o seguinte, que a pesquisa ela não é somente para resolver problemas, mas para pensar fenômenos também. E quando ela Sim, escreve isso, me fez lembrar toda a minha docência, tanto a minha docência quanto a minha discência. Porque se nós formos pensar, existem aspectos no âmbito educacional, por exemplo, que é o curso de letras tem esse foco educacional também, é muito mais voltado a entender o fenômeno do que a problematizá-lo, né? uhum, E aí me lembra muito também as questões literárias. Aquela eterna pergunta, né? Afinal de contas, Bentinho foi traído ou não? Né? Então são questões assim que a gente fica parado para pensar sobre comportamentos e pensar sobre o homem, pensar sobre o comportamento também é uma maneira de exercitar o lado científico, né? sim. Se qualquer pessoa entrar no Google e pesquisar sobre e fazer uma pesquisa sobre pesquisa, né? Como proceder uma pesquisa, uma metodologia, vai ter lá uma fórmula. Alguém vai colocar uma fórmula, como o Carlos Gil coloca uma fórmula, né? No livro de metodologia. Vai ter uma fórmula, uma metodologia. Olha, aqui tu vai falar da problemática, aqui tu vai falar vai ter uma fórmula. Possivelmente essa fórmula ela não vai caber para grande parte dos estudos literários, né? A literatura, o estudo da literatura, eu já falei isso no começo, ela primeiramente, ela tem que partir dessa desvinculação, uma desvinculação de ordem prática, né, entre o fazer da pesquisa e o apreciar o objeto, né? Então, muitas vezes o pesquisador ele leva essa apreciação literária, dessa fruição do texto literário para a pesquisa, né? De alguma maneira, isso pode atrapalhar o andamento da pesquisa, porque você não está ali para falar de fruição do texto. A gente fala muito em interpretação, mas é importante falar da interpretação do texto literário sempre a partir de conceitos da hermenêutica. No entanto, qualquer pesquisa na área da literatura vai demandar do pesquisador um longo e profundo debate consigo mesmo, com as suas práticas de pesquisa, um grande debate epistemológico, né? Que caminho seguir, de que forma eu vou fazer esse trabalho, por que eu vou fazer esse trabalho, até quando, o que esse meu trabalho vai fazer para a literatura, que ele, claro, um trabalho, seja ele qual for, ele não vai responder sempre uma pergunta, mas ele tem que contribuir de alguma forma, né? Nem que ele contribua apenas, né, que já é muita coisa, para o estudo literário, né, para o estudo da literatura, né? Então, é claro que a pessoa que pesquisa um determinado autor, por exemplo, ela pode gostar daquele autor, mas existe um exercício muito difícil e talvez as ciências humanas, de uma forma geral, tenham sido acusadas de não serem ciência por conta disso. Tem essa questão do envolvimento com o texto literário, como nas ciências sociais, tem essa questão do envolvimento com o outro, com o que vai participar da sua pesquisa, aquele que vai lhe dar informação, aquele que você vai entrevistar, né? Nós temos essa relação que, de certa forma, tem e deve ser mediada de uma forma metodológica. E aí entra a necessidade na literatura de uma metodologia, de uma objetividade, né?
quando a gente pensa nos estudos literários, na pesquisa da literatura de uma forma geral, a gente vai encontrar muitos trabalhos que vão dialogar e vão embarcar muitas vezes em outras áreas. Por exemplo, eu vou estudar o Machado de Assis porque eu quero ver como era o Rio de Janeiro no final do século XIX. Olha, esse é um trabalho de literatura ou é um trabalho de história? Né? Parece muito mais um trabalho de história. Tá? Algumas correntes de teoria literária tentaram mostrar que o que se deveria estudar no texto literário era a sua literariedade, ou seja, voltando lá a determinados conceitos da poiesia de Aristóteles mesmo, mostrar o que aquele texto tinha que transformava ele num texto literário ou num fenômeno da linguagem diferente de outro tipo de fenômeno da linguagem, né? E é claro que se a gente vamos pensar no estruturalismo, né, que talvez tenha sido uma das escolas metodológicas dos últimos tempos que tenha tido mais sucesso, né? O estruturalismo teve sucesso em várias áreas e foi utilizado em várias áreas. Eu vim da antropologia recentemente, no caso do meu doutorado, e trabalhei de alguma forma com Levi-Strauss, que é alguém que é um estruturalista, né? E quando a gente pensa no estruturalismo, a gente pensa em autores, por exemplo, teóricos, que são muito utilizados no curso de letras, como o próprio o Todorov, o Vladimir Prop, os russos, né, de uma forma geral, dessa época sempre trabalhavam com isso, né? E o objetivo ali, em grande parte dos estudos, era realmente observar a estrutura, o mecanismo de funcionamento do texto literário, ou seja, a sua literariedade, né? No entanto, é inegável que os estudos literários avançaram por outros rumos. Que rumos são esses? Em que é necessário você recorrer à história, é necessário você recorrer à filosofia, é necessário você recorrer à psicanálise, né? O que não se pode ter numa pesquisa na área de literatura, o que não se pode ter, o que fica complicado é quando o texto literário ele trabalhado para se chegar em um outro ponto que não seja o próprio texto literário, entendeu? E que esse ponto seja colocado de forma que é mais importante que o próprio texto literário. Eu vou estudar o Rio de Janeiro aqui na obra do Machado de Assis, né? Então, bom, você está estudando história. Claro que você pode pegar um viés interpretativo do próprio, só que vai ser uma visão particular, uma visão do Machado de Assis sobre o Rio de Janeiro naquele período, né? Pode Tem continuar uma aí. pessoa perguntando uma coisa que é: o que vocês pensam sobre uma pesquisa engessada? Como não aplicar, entre aspas, a teoria de maneira crua? Não Será que entendi. esse tipo de pensamento, aplicar uma teoria, se aplica à literatura? Sim, de certa forma, sim. É necessário que se tenha A gente sempre se baseia em textos teóricos, né? Quando a gente vai fazer estudos, né? Você não tem como estudar estruturalismo sem basear nos teóricos estruturalistas, por exemplo, né? Então isso aí é impossível. O que eu quero Isso não está na dizer, opinião pessoal, né? sim, o que eu Isso não quero cai na dizer é opinião que pessoal. é impossível você, hoje, numa pesquisa, num trabalho de literatura, você ser apenas teórico, ou recorrer apenas aos teóricos da literatura, ok? É necessário que você vai... Tanto é que você pega qualquer trabalho de literatura, você vai ter lá a citação de Bakhtin já, de filósofos, de Nietzsche, não sei, uma série de outros, Lacan, uma série de outros teóricos que também, diga-se de passagem, quando formularam os seus estudos, as suas pesquisas, também se basearam no texto literário, né? É muito interessante pensar isso. A gente pensa no Walter Benjamin, por exemplo, a obra dele, grande parte da obra dele em que ele fala sobre a arte, né, é baseada ali nos textos do Charles Baudelaire, e também quando ele fala sobre estruturas narrativas, alguma coisa assim, ele se baseia no outro escritor do século XIX, que é o Labov, russo, né? Então, eu acho que hoje a gente trabalha com uma série de referências,
mas a gente sempre tem uma referência teórica que nos guia. Ah, eu vou trabalhar, sei lá, com a literatura comparada. Então, é isso que tu vai seguir. O que não vai te impedir de trabalhar com outras áreas. Eu vou trabalhar com literatura e cultura, eu vou trabalhar com literatura e interpretação, eu vou trabalhar com literatura e recepção, ou história da recepção. Então, existe uma série de linhas, a gente pode até falar dessas linhas um pouco lá, um pouco mais à frente, né, para se trabalhar. Quando se pensa, é muito comum se pensar em pesquisa da literatura sempre com essa ponte, né? A literatura e mais uma outra visão. Isso caracteriza que os estudos literários, eles não se bastam, ou é característico deles terem sempre esse diálogo com outras áreas? Na verdade, eu acho que eles não se bastam mais, né? Mas já se bastaram. O estruturalismo mostrou justamente isso, né? Que se pode trabalhar apenas a literariedade. E foi se vendo que, bom, eu não posso estudar um texto literário apenas por sua literariedade, ver os estudos de recepção, e aí você começa a pensar no texto enquanto um objeto, né, que vai ser lido por uma determinada comunidade, por um determinado número de pessoas, e como essas pessoas vão receber esse livro, que impactos esse livro teve num determinado momento. E aí a teoria da recepção, por exemplo, ela vem quebrar um pouco esse negócio apenas de trabalhar o texto por sua literariedade, né? Então você trabalha o texto além da literariedade, ou seja, além dos recursos, né? O que me interessa, por exemplo, dizer, lá na obra do Kafka, nós temos o narrador autodiegético, né? O narrador em primeira pessoa. Não me interessa, não me interessa. Se isso não vier com uma fruição, uma interpretação conceitual do texto, que não traga uma novidade à minha leitura, que não traga uma novidade ao estudo, não interessa nada. Então, se viu que não se bastava dizer que o narrador, em primeira. Eu lembro de. E a gente volta para certos momentos, por exemplo, da escola, em que era nos dados um texto, a gente tinha que dizer quem era o personagem principal, quem era o secundário, quem era o narrador, se o narrador está em primeira, segunda, terceira pessoa. O que isso adianta? Né? Adianta eu saber que o narrador é em primeira pessoa se eu falar, bom, o narrador em primeira pessoa é aquele narrador que eu não posso confiar, porque ele fala por ele, né? Aí eu vou ter uma leitura, aí eu passo para um outro momento que não é apenas um texto, a literariedade dele, mas um processo interpretativo em que eu vou precisar de um outro substrato para fazer essa interpretação, que são os substratos que me vêm de outras áreas, como a psicanálise, a filosofia. Eu falo dessas duas porque elas sempre estão presentes, né, no estudo literário. É muito interessante. Falaste sobre escola, lembrei de uma coisa. Ano passado, eu organizei 2 livros sobre ensino de literatura. Apesar de ser linguista, eu sempre me incomodou. Na verdade, não é uma questão de gostar ou de não gostar, é uma questão de incomodar, né? Ficar incomodado. E uma coisa que me incomodava bastante e que me incomoda até hoje e aí, é possível ensinar literatura? E se é possível ensinar literatura, de que modo se pode ensinar literatura? No caso da pesquisa, no caso da metodologia científica, tu achas que seria um campo produtivo, denso para... Porque assim, a literatura em si ela já é muito densa, né? Porque a impressão que a gente tem é que eu sempre comparo a literatura à análise do discurso nesse aspecto, de quanto mais você pega, mais você tem que Sim. pegar. Quanto mais você acha que pegou, mais falta pegar, como se fosse uma areia movediça, né? Só que essa areia movediça nós não afundamos, né? E uma coisa que me chama a atenção é quando a gente pensa em educação e estudos literários. Tu achas que é um campo frutífero de pensar a pesquisa no campo de estudos literários? Essa relação escola e literatura? Sim, sim. Na verdade, o ensino da literatura nas escolas, ele vem muito pelo viés do incentivo à leitura, né? Eu acho que as duas coisas caminham juntas, devem caminhar juntas, né? O incentivo à leitura é muito importante quando se pensa nisso. Então, existem universidades e programas de pós-graduação que trabalham com essa questão do ensino da literatura, né? O estudo do ensino da literatura. E o que é mais interessante é que é um ramo ainda
pouco explorado, né? Se você for procurar livros de ensino da literatura, como se tem livro, por exemplo, do ensino da língua portuguesa, o ensino de história, o ensino, enfim, você não vai achar tanta coisa assim, né? Mas é um campo aí que está aberto, né? E é desafiador, né? Porque você tem que trabalhar, você não tem como trabalhar o ensino da literatura se você não trabalhar com o incentivo à leitura, ao diálogo com o texto, né? Eu sempre bato nessa tecla que não tem texto teórico que seja melhor que o próprio texto literário. Se você não lê o texto literário, você pode ler qualquer o teórico que você quiser, que não adianta nada. Então, a leitura do texto em si, ela é o ponto-chave, né? Então, eu acho que se falar de ensino da literatura, tem que se falar também, e em primeiro lugar, sobre esse incentivo à leitura, né? E aí vem, a partir daí vem o desdobramento das coisas mais específicas, como a literatura hoje está sendo ensinada nas escolas. E voltando ao que eu falei anteriormente, geralmente ela está ali como um pretexto. Aí é colocado um texto literário, procure o pronome, procure... E o texto literário, enquanto literariedade mesmo que seja apenas como literariedade, é esquecido. Ele está ali apenas para ilustrar um ensino gramatical. Isso aí é uma coisa que se vem discutindo há muito tempo, mas a gente vê nos livros didáticos isso se repetindo. Então, a literatura, a gente sabe, ela é inserida na nossa vida escolar desde o começo, quando a gente tem a primeira... Quando a gente tem a nosso primeiro contato com a escrita, lá no Ivo Viu a Uva, a gente já está falando de literatura, porque já tem uma sonoridade, já tem alguma coisa presente aí. Mas a gente não fala dessa sonoridade. Essa sonoridade ela está ali para que a gente lembre do som. Só por isso. Não é falado que isso é um recurso de memória e tudo mais. Isso não é falado, porque o objetivo ali é que você aprenda o U, que você aprenda a diferença dele para o V. Essa é a questão ali, né? Então, como caminhar com o ensino da literatura para que ela não seja apenas colocada ali enquanto um pretexto para o ensino de outra coisa, né? É o que acaba acontecendo muitas vezes. Eu lembro que passou agora pela minha cabeça mais ou menos 6, 7 livros só de ensino de literatura. Se for comparar o ensino de língua portuguesa de modo geral, 6, 7 livros é bem pouquinho, bem pouquinho. Uma produção Uhum. bem pequena, né? E existe muito uma discussão que eu sempre vejo, né? Quem vai cuidar desse ensino de literatura? São os estudiosos dos estudos literários ou os linguistas aplicados, né? Eu sou linguista Sim. aplicado e percebi muito essa discussão entre os autores dessas duas obras que eu organizei, uma da editora publicada pela editora FI e outra pela editora Bordeaux e Grenat, da Bahia, e tem essa preocupação, né? Uma coisa que eu percebi que é possível, se faz alguns estudos no campo de metodologia científica com esse viés, né, com esse olhar sobre a literatura, né, usando a literatura como provocação, como objeto, tendo como Uhum. objetivo ensinar literatura. E que é uma coisa bastante complexa, porque quando tu falas que ler um texto literário é grandiosíssimo, né, ajuda, colabora significativamente com a formação do estudante, nós percebemos que é de uma profundidade que causa um grande impacto no leitor, porque não é uma interpretação linear, não é uma interpretação A mais B igual a C, é uma interpretação que vai muito além disso, né? Então Uhum. isso acaba ajudando bastante até o desenvolvimento crítico do aluno. E um ponto Sim. bastante curioso, quando falas a questão de pega-se o texto literário e quer saber, deseja saber o pronome, o substantivo, o adjetivo, é como se eu pegasse uma obra de arte e quisesse saber a composição química dos elementos ali, Sim. a composição química daquela obra. Uhum. Como se, a tinta foi feita de quê? Foi feita de água, foi feita de cobalto, foi feita... Você está entendendo? Então, assim, é um olhar um tanto quanto muito, não diria pragmático, mas muito materialista até, de uma coisa que vai além do que a gente pode sentir e ver até, né? Uhum. E como eu Alguém chego, falou, alguém falou aí no comentário que a literatura, antes de ser uma disciplina, é uma arte. É verdade, é uma arte. Nós estamos trabalhando com uma obra de arte, né? E eu acho que
quem é do curso de letras, tu já fez curso de letras e outras pessoas que estão aqui são do curso de letras, sabe que a gente passa pelo curso de letras e não tem nenhuma disciplina que nos ensine sobre a arte, a história da arte, a teoria da arte, alguma coisa assim. No entanto, nós trabalhamos com um objeto que é artístico, né? Transformando esse objeto artístico num objeto de pesquisa. Claro que qualquer objeto artístico pode se transformar num objeto de pesquisa. Nós temos a pintura, é trabalhado com... Existe uma ciência que trabalha a imagética, existe uma ciência que trabalha a arte cênica, né, a dramática, enfim. Né? Então, existem falhas também no nosso processo formativo em relação a isso. Né? Por isso eu chamei a atenção no começo de que fazer uma pesquisa com literatura requer o cuidado de que você não seja traído por esse processo de fruição, né? Ah, eu gosto desse autor, vou falar dele, e tem muitas vezes, que apresenta um trabalho que parece muito mais assim, muito menos teoria e muito mais o gosto dele por aquele autor. Eu não digo que seja errado ele gostar daquele autor, mas se ele quer fazer um trabalho, se ele quer escrever algo sobre aquele autor, é necessário naquele momento que ele apresente dados, que ele apresente um estudo da linguagem, do texto, das relações que ele vai fazer daquele texto com qualquer coisa que ele está criando na sua pesquisa, né? É essa que é a questão. Fizeram uma pergunta, o Xavier Neto perguntou: como pesquisar literatura e filosofia sem perder o texto do ponto de vista, texto literário, e partir para a filosofia propriamente dita? Eu não entendi muito. Como pesquisar literatura e filosofia, como pesquisar literatura e Tá. A filosofia relação nessa da relação, literatura com a sem perder filosofia. o texto do ponto de vista. Sem perder o texto do ponto de vista. Vai depender muito, né, da área que a pessoa é da literatura, se a pessoa é da área da filosofia, obviamente que grande parte daquilo que ela vai demonstrar no trabalho dela vai ser ligado com teorias filosóficas, né? As teorias filosóficas podem ser aplicadas à literatura. A filosofia, muitos filósofos trabalharam com textos literários para criar as suas teorias, né? Então, é óbvio que é necessário para o filósofo ter um processo, criar um processo de hermenêutica, interpretação do texto literário para que ele possa trazer isso para a realidade dele, da filosofia. Né? Ele não vai pegar apenas um elemento do texto e dizer que o texto era X por conta daquele único elemento. Ele tem que entender o texto enquanto contexto, é necessário entender enquanto obra de arte, enquanto tudo isso. Né? Agora, do outro lado, se alguém da literatura está fazendo um trabalho de literatura, é óbvio também que a filosofia ela vai aparecer, mas ela vai aparecer um pouco menos destacado do que a teoria literária. Né? Então, dependendo da área que você vai pesquisar, é necessário que você faça certas adequações. Né? A filosofia e a literatura elas têm um diálogo constante, sobretudo quando a gente vai ler os teóricos. Né? Eu sou especificamente da teoria literária, o meu concurso de teoria literária, eu trabalho com teoria literária, e muitas vezes eu sou obrigado a trabalhar com filósofos, né? Porque não tem como fugir disso. Para você entender o texto literário, muitas vezes, é necessário que você entenda um pouco da filosofia. Né? Grande parte das escolas teóricas vem da filosofia, né? A fenomenologia, por exemplo, que é uma escola que eu me interesso bastante. Uma coisa que é curiosa, tem uma autora, não lembro agora o nome da obra, nem o nome da autora, eu realmente não anotei, mas ela tem causado uma certa polêmica com a pandemia. E um trecho da obra dela, né, eu vou procurar essa informação e colocar na legenda do vídeo quando for para o YouTube. Ela tem uma obra, essa autora brasileira, em que, num trecho da obra, ela fala que no ano de 2020, essa obra foi publicada em 2013, no ano de 2020 haverá uma pandemia que acabará com 2 bilhões de vidas, né? 2 bilhões de terráqueos. Uhum. Então, assim, e que as pessoas que morreriam seriam pessoas que não amavam o próximo, né? E muita gente tem questionado a autora, muita gente sabe. E ela só diz o seguinte, ela diz que não foi uma profecia, não foi uma incorporação que ela teve. Ela fez isso baseada nas leituras dela,
né? Diante de algumas publicações do Chico Xavier, por sinal, e de outras informações que ela buscou. Então, assim, quando você vê, não é somente a pesquisa literária, não é só aquela coisa, a gente pensa, né, que o autor, ele tira da cabeça dele, né? E é que a gente sabe muito bem que não é só por aí que a coisa funciona. Não é, acho que esse olhar romantizado da literatura, dizendo que a obra é inspiração, é um tanto quanto ultrapassado, Carlos. O que tu acha sobre isso? Sim, Essa é uma discussão antiga, né? Ah, literatura é é inspiração, será que é? muito antiga, né? Se a gente pensa nas duas, aí lá vai a gente para a filosofia. Se a gente pensa nas duas correntes primeiras, mais fortes da filosofia antiga, né? Que é a platônica e a aristotélica, e aí a gente puxando ali a sardinha para o lado do Aristóteles, o Aristóteles, o que ele faz no livro mais importante para a gente da literatura, que é a Poética, o que ele faz naquele livro? É um livro que ele fala sobre a tragédia, sobre o teatro grego, sobre a tragédia grega, mas ele ensina aos novos autores como fazer uma tragédia. Ele dá dicas lá, ele diz assim, olha, você tem que fazer uma história, se você fizer uma história em que o inimigo mata o outro, isso não causa terror. Agora, se você fizer uma história em que o pai mata o filho, ou o filho mata o pai, ou o filho dispôs a mãe, a lá Édipo rei, aí você tem alguma coisa de terror. Então, ele vai dando dicas de como... Então, o que ele faz, o que ele cria ali é o que a gente vai chamar de poieses do texto, né? Ele ensina como o texto deve ser, digamos assim, colocado enquanto arquitetura textual, como deve ser feito um texto, né? E a gente já considera ali a poética como a literatura. Volta à tua pergunta aí, que eu perdi o finalzinho. Estava falando sobre a inspiração, né? Será que a literatura Sim, né? aí o que ele diz? Que não é necessário ter o talento. Claro, o talento é importante, mas o necessário é você ter as técnicas para fazer. E aí do eu pulo dali do Aristóteles para o João Cabral de Melo Neto, né? Ele dizia que não existia inspiração, mas transpiração, né? Ou seja, é uma batalha, né? Eu lembro de uma outra coisa, foi uma entrevista com um escritor paraense, Age de Carvalho, e que perguntavam para ele como foi para ele chegar naquele texto, a inspiração tomou conta dele, aquela coisa toda. Ele diz assim: não, na verdade eu sofri muito para fazer esse poema, porque eu fiquei trocando palavra, aí no outro dia eu buscava outra palavra, buscava uma rima, buscava. Enfim, né? Então não existe um processo aí de construção. É claro que existem pessoas que são iluminadas, isso aí a gente não pode negar, né? E existem muitos mitos em torno de muitos escritores, né? Ah, esse escritor escreveu isso em um dia, escreveu em 2 dias. Muitas vezes ele até escreveu, mas ele ficou um ano voltando naquele texto até ele ficar bom, né? Aí, daí a gente já pode puxar um gancho para uma outra questão, que talvez seja o calcanhar de Aquiles da literatura, ou da pesquisa na literatura, é que a gente parte sempre de um processo interpretativo. E muitas pessoas acham que interpretar o texto é dizer aquilo que ela achou do texto. E, na verdade, existe uma hermenêutica, existe uma técnica de se fazer uma interpretação textual, né? Só vou O acender uma livro, luz. Pode falar aí que eu estou ouvindo. o livro que eu citei é o livro chamado A Realidade de Madu. O nome do livro é A Realidade de Madu, aproveitando a live. Deixa eu só pegar aqui o nome da autora. É um livro. Deixa eu ver se eu consigo aqui o nome da autora, tá? Não, apenas o nome do livro que eu consegui aqui é A Realidade de Madu. Na legenda da live, quando nós vamos colocar no YouTube, eu vou colocar a referência certinha para vocês. Mas chama atenção o posicionamento da autora, porque ela fala, aquele olhar meio que foi que eu fiz. Eu apenas escrevi, né? Sim, Criei minha arte, publiquei minha arte. O nome da obra é A Realidade de Madu, Madu com DH, D de Dinamarca. E está sendo muito debatido isso. Nossa, ela conseguiu, né? Só que as pessoas olham com algumas pessoas que comentaram essa obra olham com um olhar muito pessoal, né? Achando que, nossa, ela fez uma profecia, tal, tal. E, na verdade, ela apenas se baseou em algumas informações dadas
por algumas pessoas, com destaque para o médium Chico Xavier, fizeram a seguinte pergunta. O Belchior, né? Belchior lá, Belchior, tudo bom? Abraço aí pro Marajó, ele está no Marajó, por sinal. Mas foi uma outra pessoa, só pegar aqui a pergunta, que Ok. não é do Belchior, é de um rapaz aqui em cima, não estou encontrando. Jonas, vocês acham que a hermenêutica poderia resolver muitos dos problemas de interpretação? Vocês acham que a hermenêutica poderia resolver muitos dos problemas de interpretação? Sim, acho que é é um dos caminhos que nós temos, né? A hermenêutica é uma espécie de interpretação, mas que leva em consideração o texto literário em si. Você não pode ler coisas no texto que o texto não está falando, ou que não tem no texto, né? Digamos assim, a hermenêutica é uma espécie de interpretação profissional do texto, né? Então, é aquele tipo de interpretação que o professor de literatura, que é alguém formado em letras, tem que ter sempre no texto literário, né? Alguém uma vez me perguntou, poxa, agora tu é professor de literatura e tal, tu consegue ler um texto literário sem estar fazendo uma interpretação hermenêutica do texto? Sim, consigo. Quando eu estou lendo um texto, eu até esqueço que eu sou professor do que eu sou da literatura. Eu estou ali curtindo aquele texto. E se o texto me tocar demais, se eu achar que, de alguma forma, depois eu vou pensar naquele texto, que ele foi importante, se eu achar que ele cabe em algum estudo, eu vou atrás dele. Mas no momento que eu estou lendo, não fico fazendo esse tipo de avaliação. É a mesma coisa que perguntar para um ator se ele está atuando o tempo inteiro, né? Que não é o caso. Por isso que o nome da live é Metodologia Científica de Estudos Literários, porque uma coisa são os estudos literários, outra coisa é literatura, né? É uma coisa que eu Sim, sim. sempre falo. Eu nunca pensei em seguir carreira em estudos literários, nunca me vi trabalhando com estudos literários. Eu acho uma coisa assim extremamente densa, grande. Eu sempre brinco assim, meu cérebro é bem pequeno para trabalhar com literatura, tem que ser cérebros grandes. Isso é até uma autossabotagem, mas eu particularmente acho bem difícil de discutir literatura, porque mais a gente discute, mais tem que discutir, e eu não tenho tanta energia para isso. Mas uma coisa que eu sempre falo, gosto de literatura, consumo literatura, mas não estudo literatura. Né? Literatura, né, é quem, como o Carlos Dias, né, estuda literatura, já desde quando conheço o Carlos Dias, estuda literatura, professor em literatura. Vamos ver outras perguntas aqui. Uma pessoa perguntou sobre sociologia da literatura. Seria uma sociologia da literatura. Eu não sei se tem uma sociologia da literatura, mas existem estudos da sociologia que são ligados com a literatura. Um exemplo claro, e talvez o mais importante de todos os autores que falaram sobre isso, é o Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido fez essa ponte entre a sociologia e a literatura. Então, ele tem trabalhos assim magníficos que falam sobre essa relação. Então, se a pessoa tiver interesse, é só procurar o Antônio Cândido, tem muita coisa sobre isso, né? É mais ou menos como você fazer um trabalho da literatura com a psicanálise ou com a filosofia ou com outra área. O Antônio Cândido foi o pioneiro, digamos assim, né? Não pioneiro, mas o mais importante. Foi, não é, né? Que ele ainda está vivo. O mais importante nessa seara de estudos da literatura e dos estudos sociais. Tá? A Carol comenta o seguinte, né? Hoje no ensino médio se estuda, entre aspas, literatura para passar no vestibular. Muita coisa se estuda, na verdade, Carol, para passar no vestibular, porque se tornou uma atitude muito mais técnica, muito mais, né, de sobrevivência do que de existência. Nós Uhum, estudamos coisas para sobreviver e dificilmente nós estudamos coisas para existir. uhum. E a literatura, a gente É, percebe isso, né? Que ela eu está mais gosto, para existência do que para sobrevivência. sim, eu Legal. gosto de dizer que no ensino médio as pessoas não estudam literatura. O que elas têm lá é o estudo da literatura, né? Porque geralmente a galera não lê os livros, né? Não são incentivados em ler os livros, né? Mas sim pegar, por exemplo, escolas literárias, né? Essa divisão didática em escolas literárias, e a partir das escolas literárias você saber é, você pegar aí quais são as características daquela escola. Então, você estuda características de uma escola literária antes mesmo de chegar no texto literário, né? O caminho hoje é feito muito ao contrário, tá? Sim, o Cândido já morreu, agora que eu lembrei. Ele é tão presente na minha vida que eu pensava que ele estava vivo. Pois Obrigado é, pela foi bem. informação aí, Geraldo.
Foi bem lembrado isso, porque eu particularmente geralmente eu me refiro aos autores no presente. Por exemplo, eu não falo que assim, quando me refiro à obra, eu me refiro no presente. Agora, quando eu me refiro ao autor, eu me refiro ao passado. Por exemplo, o Machado de Assis escreve muito bem. Tem gente, não, mas ele já escreveu, não, mas a obra dele está viva. Essa é uma Uhum. discussão muito pragmática do idioma. Mas, Sim. assim, na tua fala precisava, né, informar. Eu fiquei na dúvida também se ele tinha... O importante é que ele deixou o legado dele, né? Sim, E o que é é verdade. bacana é disso, né? Viver é isso, né? Ter o que deixar, porque É. tem casos aqui no Brasil que eu não vou comentar, porque eu já fui chamado de esquerdista, né? Quando a gente critica a situação do país, nós somos chamados de esquerdista. Paciência. Já Isso, perdemos tantas tá? pessoas importantes que a gente até se confunde Sim, sim. A gente até nos esquece, né? A últimos gente sente tempos, tão né? a questão da presença, né? De estar presente. O Zeca pergunta, a realidade de Madu, tá? O nome do O livro. Zeca está perguntando, é o nome do livro. A realidade de Madu, Madu com D de Dinamarca e H de humanidade, né? Carlos, se a gente fosse perguntar para ti como seria uma estrutura de um projeto de pesquisa na área de literatura? Isso Eita, é uma pergunta assim, peraí. muito prática, muito usual que a gente escuta. O pessoal da agenda Uhum, acadêmica está pensando em oferecer um curso de metodologia e estudos literários. Não sei como vai ser isso. Para mim seria uma uhum. novidade. Não sei quem iria ministrar. Mas conta aí para a gente. Se algum aluno chega, fala contigo e fala assim, professor, é o seguinte, como é que eu vou fazer um projeto de pesquisa de estudos literários? Quais as suas primeiras orientações? É, a primeira orientação é justamente, a gente pensa muito hoje, a gente pensa muito em linhas, né? Porque os alunos, por exemplo, que vão fazer TCC, pensando num projeto de pesquisa já de um TCC, ou mesmo um projeto de pesquisa, de uma pesquisa apenas, não que tenha como fundamento o TCC, a gente pensa sempre em linhas, ou seja, o aluno não quer fazer só o TCC e terminar a graduação, ele quer fazer um mestrado, um doutorado. Então a gente pensa muito em linhas, tá? Então, dentro da literatura, acaba que cada professor trabalha numa linha de pesquisa, né? E acaba aceitando trabalhos dentro daquela linha de pesquisa. Por exemplo, aqui em Belém, na literatura hoje nós temos duas linhas de pesquisa, que é literatura, memória e identidade, que é a linha que eu sou, e a outra linha que é literatura, interpretação, circulação e recepção. Nome bem grande, porque talvez seja uma linha que caiba muito mais gente. Mas se você pensar em outras universidades, você vai ter literatura comparada, estudos de literatura brasileira do século XIX, enfim, uma série de linhas. Mas o que eu estava querendo dizer é que aqui nós temos, pelo menos no programa de pós-graduação daqui, nós temos duas linhas, né? Duas linhas de pesquisa, que é essa literatura, memória e identidade, e a outra é literatura, interpretação, circulação e recepção. Tá? Então, o primeiro ponto é que o aluno tenha que já vir, digamos assim, o candidato tem que vir já sabendo que linha que ele vai seguir. Né? Se ele for trabalhar, por exemplo, com um determinado autor, eu quero trabalhar com Machado de Assis. Né? Eu sempre falo, bom, então, a primeira coisa que tem que fazer é ler toda a obra do Machado de Assis. Até as cartinhas que ele mandou para a namorada, bilhetinho, tudo isso tem que ler. Então, o primeiro ponto é esse: você tem que ler toda a obra do autor que você pretende trabalhar. E depois você tem que definir um tema, né? Que eu acho que é o ponto principal. Porque você definindo o tema, você vai definir logo mais lá na frente que autores você vai trabalhar, que teoria você vai trabalhar. Se você quer fazer um trabalho estruturalista, se você quer fazer um trabalho da estética da recepção, se você quer seguir a fenomenologia, então vai depender muito do que o aluno está querendo. Mas o primeiro ponto é escolher uma linha, né, que se quer trabalhar, e é importante que, se você quer seguir um caminho acadêmico, você escolha uma linha que vale abrir o caminho lá na frente. Olha, eu fiz um trabalho que não tem nada a ver com o que é ofertado na pós-graduação. Então, já não é que você não vai entrar, mas se torna mais difícil porque você não vai ter tanta intimidade com determinado assunto que você precisa ter para ser submetido, não à prova, mas assim, ao que seu projeto seja submetido, né? Você vai ter muito mais, um arcabouço muito maior de leitura para fazer ele, né?
Então, logo no começo eu digo isso para os alunos. Tu queria perguntar alguma coisa? O Zeca fez a seguinte pergunta: para um projeto deve-se buscar um problema também. Mas aquilo que Sim. eu há pouco falei, né, no início da live, né, uma pesquisa, ela não necessariamente precisa responder um problema. Muitas vezes você pode muito bem fazer uma pesquisa buscando entender um fenômeno. Então, por exemplo, se vamos pegar um exemplo clássico, um exemplo clássico não, mas um exemplo contemporâneo, Harry Potter. Harry Potter fez muito sucesso, né? Isso é inegável. E aí Uhum. você não vê um problema, você não vê a problematização, ela tem que ser entendida não como um problema do dia a dia que a gente tem. Quebrou, bati o meu carro, e aí? Eu tenho um problema, eu tenho que mandar consertar. Não é esse tipo de problema quando a gente pensa em pesquisa também. A gente tem que pensar o quê? Em olhar o objeto e pensar maneiras de interpretar. Então, por exemplo, no caso de uma pesquisa, né, me abriu os olhos a obra da professora Vera Menezes para isso, porque muitas vezes a gente fica naquela coisa de mas qual o problema que existe? Mas qual o problema que existe? Nem sempre há problemas. Você pode muito bem pensar em explicar por que o fenômeno em si ele está ocorrendo. Isso em si já se torna um problema, a partir do momento que você começa a se questionar sobre determinado objeto, né? Uhum. Mas aí na literatura, como é que fica essa questão do problema, no seu caso? Marcos, eu parto sempre do princípio de que a palavra problema ela é uma grande metáfora, né? O problema nem sempre é um problema no sentido de alguma coisa que tu vai resolver. Tu não vai dizer, a literatura é muito cíclica e muito mutável também nesse sentido, né? Vamos voltar a um exemplo que nós demos lá na frente, lá no começo da live, e que é algo que todo mundo fala sobre o julgamento de Capitu, né? Traiu, não traiu? Talvez seja algo bem corriqueiro quando se fala em texto literário, né? Eu posso provar num texto uma problemática de que ela traiu, mas daqui a 20, 30 anos alguém pode provar também que ela não traiu, né? A literatura tem essa parte dessa ideia de que o texto ele tem essa mudança porque o leitor muda, o tempo muda, a história muda, então a nossa percepção sobre o texto literário também ela tende a mudar. Tanto é que se voltarmos a livro que nós lemos na infância, vamos ter uma percepção bem diferente, ou mesmo livro que nós lemos no ano passado, vamos ter uma percepção bem diferente dele. Então, vamos ter um problema a ser resolvido, mas não no sentido de que você vai resolver aquilo, não é nesse sentido, né, que eu penso um problema em relação à literatura. O problema pode ser demonstrar como uma teoria pode ser aplicada ao texto literário. Por exemplo, eu vou pegar a teoria do Vladimir Prop, em que ele diz lá no estruturalismo que toda e qualquer conto, ele faz um trabalho sobre os contos populares russos, e lá ele mostra que os contos eles têm uma estrutura e que essa estrutura se repete. Bom, eu vou pegar essa estrutura do Vladimir próprio e vou aplicar essa estrutura, por exemplo, na história da Matilda Pereira. Deu essa estrutura aqui? Deu. Pronto, acabou. Esse foi o meu trabalho. Eu resolvi um problema. Eu queria só mostrar que dava, né? Ou eu posso mostrar também que não dava, que não existe fundamento, tá? Então, existem esses problemas, né? Então, entendendo a palavra problema dentro de um trabalho da literatura como algo bem amplo, bem metafórico até, eu diria. Entendeu? Bom, Mas a a gente já gente tem está que pensar na ideia de problemática, de questão, né, do tema. A gente tem que pensar nisso. É importante, porque o trabalho tem que ter uma linha, ele deve ser definido. Então, é importante pensar com a lógica do problema, desse problema, no sentido daquilo que eu vou trazer de novo, ou que eu vou contribuir na discussão dentro do estudo literário. Esse é um ponto muito importante. A gente tem pouco tempo já, eu queria que tu colocasse suas últimas considerações ou continuasse falando um pouquinho sobre o projeto. Para a gente fechar nossa live, a gente tem 8 minutos. Não, 8 minutos. 8 minutos é muito ainda, né? Pois é, então é importante se pensar em área, em seguida que se pense nesse tema, tá? Os conselhos pessoais, eles são de forma geral o conselho de que você possa trabalhar com um tema que lhe seja caro, que lhe dê uma certa
facilidade de trabalho, que você tenha um certo domínio de leitura sobre esse tema. Acho que isso também serve para todo e qualquer tipo de trabalho, todo e qualquer tipo de área, né? Não invente de trabalhar com um autor que você não gosta de ler, e aí entra aquela outra parte, né? A fruição, que ela atrapalha, mas ela também é importante. Você não vai trabalhar com um autor que você vai ter que ler toda a obra dele que você acha ele um saco, né? Então é um tanto quanto difícil. Agora, claro, se aquele autor entra em algum tipo de coisa que você quer provar, algum problema que você quer mostrar, é importante trabalhar sim, tá? Mas prefira trabalhar com autores em que você possa construir junto com o seu orientador esse trabalho de uma forma mais que dê um andamento melhor a esse trabalho, né? Em seguida são definir metas, né? Sabe que no campo da literatura bibliográfica é necessário que a gente leia bastante, né? Então, como eu falei, ler a obra do autor. Muitas vezes é necessário ler obra de autores que são contemporâneos daquele autor ou que tratam de coisas parecidas. Por exemplo, se eu vou trabalhar um Guimarães Rosa, vou ter que ler um pouco de Euclides da Cunha, que foi o primeiro a falar de sertão. Então, uma coisa está ligada com a outra, né? Então, é importante ter isso aí. E quando a gente pensa no tema e pensa naquilo que vai ser falado, algo de cortesia até de uma boa educação de pesquisa, é que você se debruce sobre os textos, sobre os trabalhos que já foram produzidos aqui em Belém, aqui no Pará, aqui na Amazônia, sobre aquele tema, né? Que muitas vezes tem gente que publica texto e acha que ele está inventando a roda, ou então que ele está inventando o fogo. E teve alguém que já falou sobre aquilo. Então é necessário que a gente baixe a cabeça para aquelas pessoas que vieram antes da gente e que escreveram coisas importantes. Então é necessário que eles sejam citados, sim, no nosso trabalho. Nos voltar para esses textos chamados endógenos, né? Que são esses textos nossos, daqui. Tá? Isso é um ponto importante. E, claro, para os textos também de outras pessoas de fora. Existem autores que, em determinados temas, eles são indispensáveis. Você não tem como fugir desses autores. Então, esse é um outro ponto que também deve ser levado em consideração. No meu caso, hoje, especificamente, eu trabalho mais com memória e oralidade. A temática que eu venho trabalhando desde o meu doutorado. Eu trabalhei também lá com... Então, na memória e na oralidade, nós temos uma outra metodologia, né, que já vai passear pela etnografia, porque já vamos ter algo que parece incomum na literatura, mas não vamos ter aí na literatura oral a pesquisa de campo, que você vai entrevistar uma pessoa, uma comunidade, um grupo, né, e que vai ser um trabalho bem diferente do trabalho de você se debruçar sobre um livro, sobre um determinado autor, né, porque você precisa ter técnicas de pesquisa, de manuseio de materiais, como filmadora, gravador, máquina fotográfica, né, para que você... E de interpelação do outro também, para que você possa ter uma coleta de dados boa, para que você possa fazer o seu trabalho interpretativo. Inclusive, a gente pode falar disso especificamente num outro momento, né, desse tipo de trabalho. Ótimo, muito bom. Gostei da sugestão. Técnicas de pesquisa na literatura ou etnográfica, algo do tipo. Sim. Obrigado, Aí professor Carlos eu Dias. aproveito também para agradecer o convite, né? Estou à disposição para essas conversas, eu gosto muito, né? É muito importante, eu acho, nesse momento que a gente possa construir conhecimento, debater, né? E aqui é um espaço livre, porque as pessoas podem comentar, as pessoas podem fazer perguntas. É claro que, com certeza, alguém vai ficar chateado porque não foi respondida a sua pergunta, porque às vezes a gente tem que discutir, nós temos 1 hora apenas de live, e as coisas vão passando. Mas quem quiser mandar pergunta pro meu Instagram lá no direct, pode mandar. Aquilo que eu conseguir responder, eu respondo sem problema nenhum. Tá? Eu agradeço mais uma vez ao Marcos pela conversa, pelo diálogo tão importante nesse momento de isolamento. Ok. Brigadão, brigadão. Essa foi a primeira live que foi só Pará, né? Eu daqui de Bragança, falando de Bragança, e o Carlos Dias falando da capital de Belém. Forte abraço, Carlos. Forte abraço, Belém, Sim, minha terrinha obrigado. querida, Amanda. Brigadão. Tchau, tchau. Fique em Obrigado a todos casa, pela Belém. participação.
Fique em casa com a ciência, tá? Não esqueçam É, disso. E não tá escutem bom. loucos, não. Né? Pensem. Vocês são inteligentes como nós. Sim. Abração. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, cara. Tchau, tchau.